E o nosso quinto ponto aqui, né, vai ser a maravilha os discípulos maravilhados diante ali do que Jesus fez e a revelação progressiva, né? Já que a revelação ela é progressiva, o discipulado durou do início do chamado até a morte de Jesus e posterior à morte de Jesus, dá sequência a esse discipulado, o discipulado cristão. Nós a cada dia aprendemos mais um pouquinho sobre Deus e vamos viver um eterno discipulado até a volta de Cristo, quando esse discipulado ele vai ser completo, poderíamos dizer assim, né? Então, maravilha e revelação, né? Primeiro nós vamos ver aqui a reação, o primeiro ponto é a reação dos discípulos, né? O texto diz, e maravilharam-se, né? Aqui traz a ideia de perplexidade, né? Uma reação diante do sobrenatural. Eles eram pescadores, uma parte deles ali eram pescadores, estavam habituados e nunca viram uma situação onde o mar, em uma tempestade repentina em um segundo, da mesma forma que surgiu repentinamente, foi repreendida repentinamente pelo Senhor ali em um momento, e ali se torna grande bonança. Então, aqui o texto traz essa perplexidade diante do que Jesus fez, né, da reação, a reação de Jesus ali, uma reação sobrenatural diante daquela situação, né? Então, e se maravilharam-se os homens, né? E aí vem a pergunta, né? Depois que eles se maravilharam diante do sobrenatural de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Deus homem, né? Vem a pergunta, né? A pergunta que revela exatamente o Cristo. Que homem é este, né? Ou aqui traz a ideia de que tipo de homem é este? Que tipo de homem, né? Aí aqui nós temos a natureza divina de Cristo. E nós já tínhamos tido a natureza humana, as duas naturezas. Dentro desse texto nós temos a presença das duas naturezas em manifestação que não se separam, são indivisíveis, inseparáveis. Mas a atuação dessas duas naturezas na pessoa de Jesus. Primeiro que ele, o versículo 24, Jesus porém estava dormindo, e também temos quando ele repreendeu, o versículo 26, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria, né? Então, que homem é este, né? Que homem é este? Que tipo de homem é este, né? Aqui é a natureza divina. E ainda dentro dessa compreensão, a obediência, nós vemos a obediência da natureza. Eles entenderam dessa forma. A natureza obedece a ele. A natureza, porque ainda no versículo 27 diz que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Então veja, ele tinha um poder divino que sobrenatural acalmou ali a tempestade de forma visível, né? Compreensível ali na presença de todos os seus discípulos, né? E aí nós podemos fazer aqui duas reflexões, concluindo a exposição do texto, para irmos para as aplicações. E aí vamos fazer 5 aplicações, mas nós podemos fazer aqui uma reflexão, né? Duas reflexões como em todos os outros pontos. Primeiro, quem é Jesus para você, né? Quem é Jesus para você? Você realmente conhece a pessoa de Jesus? Quem é Jesus para você, né? Alguns têm Jesus como um professor de filosofia, né? Alguns têm Jesus como sendo o gênio da lâmpada, alguém que eu posso ir até ele em todos os momentos da minha vida, ele vai me dar aquilo que eu quiser. Alguns têm Jesus simplesmente como um personagem que compõe a história, um personagem histórico, né? E que a importância dele é só na história mesmo, em um ponto específico, em uma época específica. E para alguns, Jesus, ele é o Salvador, a segunda pessoa da Trindade, né? Aquele que veio ao mundo, né? E deu a sua vida para resgatar todo aquele que nele crê, né? Através da expressão do amor de Deus, João 3,
16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Então, Filho unigênito de Deus. Outro ponto é qual é a sua reação, qual tem sido a sua reação durante todos esses anos da sua vida diante dos feitos de Deus em sua vida, né? Como você tem reagido a tudo quanto Deus já fez, já realizou, né? Já operou em sua vida, né? Gratidão, você tem sido grato, né? Ou você tem vivido sem se importar até hoje, ou mesmo até mesmo murmurando como fez o povo no deserto diante dos feitos de Deus em sua vida. E aí nós chegamos à nossa conclusão, que será as nossas, vamos fazer 4 aplicações, vou tirar aqui do texto 4 aplicações para aplicar a sua vida, dialogando. Já fiz várias aplicações, várias reflexões, mas 4 aplicações de como esse texto pode ser aplicado à sua vida.